Bem-vindo ao Conselhos de Classe, mais um episódio onde você vai dar muita risada e vai conferir agora os indicadores de performance do mercado. A Labama fez uma pesquisa e vai compartilhar com vocês os dados de captação, fidelização e matrículas, crescimento do mercado. Estou aqui com os meus amigos, que em breve eu vou fazer a chamada, mas antes eu preciso falar uma coisa para vocês. Bem-vindo ao podcast Conselhos de Classe. Muito bom. Bem. Maurício, por birra, eu não vou seguir a ordem alfabética. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo. Se apresente. Maurício da Labama, presente nesse podcast do Danilo. Boa. Dagoberto da Labama, presente. E Bayar, seguindo aqui a ordem alfabética. É que a ordem alfabética não é assim, eu tô todo atrapalhado aqui. Bayar da Alabama, e para dizer assim, risada não pelo levantamento que a gente fez. Isso eu ia falar também. Causa, Vou explicar para vocês. Vou explicar. Eles me corrigiram, porque ao invés de eu falar podcast... Não, nós te elogiamos. Não, isso foi elogio. Saiu um podcast. E aí eles estavam aqui. Aí eu tive que fazer a elogio. introdução 3 vezes aqui por conta do podcast. Então a risada é por conta disso. E se sair aqui uns bastidores, vocês vão ver. Mas vamos Dá-se lá. um jeito. Todo ano a Alabama ela chega aqui no final de março e ela faz um apanhado, uma pesquisa com todos os clientes e traz dados de mercado. E a gente vai trazer isso, agora falando sério com vocês, né? Antes também estava, mas rindo. Isso. A gente vai falar sobre os dados do mercado, perspectivas do mercado, sobre o que espera-se a partir desses dados para 2025 e 2026. Então vamos começar. Agora, Baia, você como é o homem dos dados, vou dar a palavra para você. Explica para a gente um pouco como foi feita essa pesquisa, como foi feito esses levantamentos e vamos começar aí a ver os números. Vamos lá. Esse é um levantamento que nós estamos gravando, né, no final de março de 2025. Isso. Ou seja, a campanha de matrículas se encerrou. Né? O principal ali da campanha agora tem as entradas eventuais durante o ano, no meio do ano, mas a campanha se encerrou. E agora, então, é hora da gente fazer um levantamento. As escolas cresceram, não cresceram? Como é que elas performaram em termos de atração de alunos? Como é que elas performaram em termos de reter os seus alunos? E a gente traz esse levantamento aqui e provavelmente quando a gente fizer o nosso evento, que é o painel de marketing, né? Que é um evento ali que... lembra a data de cabeça ou não? Eu acho aqui para você, enquanto você vai... Que no painel de marketing, eu espero que a gente consiga trazer para vocês o levantamento do censo escolar, que aí eu tenho a noção do país inteiro, né? Aí são os dados mesmo, né? Infelizmente, nosso governo não consegue, e sempre foi assim, né? Os dados de 2024 não saíram ainda. As escolas estão preenchendo os dados de 2025 e os microdados de 2024 a gente não tem agora em março de 2025. Mas aí tem esse levantamento 11 de junho. 11 de junho. Então, 11 de 11 de junho, junho. nosso painel de marketing. Depois a gente vai divulgar, quem quiser se inscrever, faremos essa apresentação. Mas agora a gente fez um levantamento com os nossos clientes, com os clientes da Espaço In, com as escolas que participaram desse levantamento, e então uma amostra do mercado. Não é uma pesquisa acadêmica, mas é um levantamento que foi feito com um número considerável de escolas para a gente poder analisar e conversar aqui um pouquinho e falar sobre as campanhas de matrícula e tal. Você falou de 25 e 26, é importante porque com base nos resultados de 2025, a escola pode projetar a campanha de 26. Perfeito. Né? O que deu certo, você repete, o que não deu certo, você ajusta. E aí, com esse nosso levantamento, esses parâmetros que a gente vai trazer aqui, cada um pode calcular o seu e ver onde se encaixa dentro disso aqui. Também serve para estabelecer metas realistas, desafiadoras, né? Quer dizer, se eu tenho uma primeira medida de como foi a minha fidelização, a minha captação, eu posso definir, olha, uma próxima meta para a nossa equipe de vendas é tal índice, né? E fica um pouco mais adequado, não vira um número, às vezes, fantasioso aí, né, da cabeça de um mantenedor. O Maurício, tem um alerta aqui, quando você falou em equipe de vendas, tem escolas que não tem um time de vendas. Então serve como um alerta também. Que é conveniente ter, né? Quão conveniente é ter um time, uma equipe trabalhando exclusivamente com vendas dentro da escola. Muito bom. Eu sei que não é o tema, mas vou trazer aqui essa reflexão, que eu acho que hoje é fundamental ter uma equipe de vendas.
treinada, preparada, qualificada, se você não tem um time de vendas, ou você está deixando sua equipe pedagógica de fazer um bom trabalho de fidelização, de gestão pedagógica para fazer vendas, ou você está perdendo vendas mesmo, né? Então vamos lá. Claro, a gente tem números para apresentar. Vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui na tela esse levantamento, né? Perfeito. Você falou sobre time de vendas, a gente tem um episódio sobre vendas lá, sobre equipe de vendas, né? Procura no nosso canal lá que pode ver. Primeiros... Depois de terminar de ver esse aqui. Boa. Só volta um pouquinho lá no início, por favor, na primeira tela. Acho que ela está passando, direto. Essa aí. Isso, essa aqui. Muito bem. Então, principais indicadores do mercado. Deixa eu só apresentar, porque para quem acompanha a gente, esse é um episódio que vocês vão ver a gente num quadradinho menor aqui na tela para a gente dar foco nos dados, tá? Então... Isso. Para alguns isso é muito melhor. Né? A gente fica... pequenininho. Muito bem. Pode passar a primeira, por favor? Um primeiro levantamento é uma ideia de crescimento. E aí, os dados que a gente vai mostrar, os principais gráficos estão nesse formato. Então, deixa eu explicar esse formato aqui. A gente tem primeiro uma observação lá em cima, que é ou a média ou a mediana. Nesse caso aqui é a média. A média de crescimento das escolas em quantidade de alunos, tá? Na campanha de 24 para 25, nesse levantamento foi um crescimento médio de 5%. Certo. A média é, pegando todos os percentuais de crescimento, dividido pela quantidade dá 5. Perfeito. A mediana, que o Maurício gosta da mediana, eu gosto mais da média, o Maurício gosta mais da mediana. Eu sou fã da mediana. Isso, são duas irmãs, se a gente fosse casar, cada um casava com um. Isso. Né? A mediana foi 3%. Maurício, explica Então, vamos lá. O que é média e o que é mediana, para quem não gosta saiba, de estatística. Mas tudo bem. É para você participar. Imagina que nós 4 aqui vamos contar aqui quanto que cada um tinha de alunos, por exemplo. Então, o Dagoberto fala que ele tem 10 alunos, o Baiar fala que ele tem 10 alunos, o Danilo fala que ele tem 10 alunos e eu falo que tenho 90 alunos. Qual que é a média? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 90, 120, dividido por 4 pessoas, vai dar 30 para cada um. Então, a média, ela esconde as pontas. Nenhuma escola aqui tem 30. Tem 3 escolas de 10 e tem uma escola de 90. Nenhuma tem 30. Quem olha pela média corre o risco de olhar para uma coisa inexistente. A mediana não. A mediana a gente coloca em fila, 10, 10, 10 e 90, vai no meio da fila e pergunta, quantos alunos você tem? Nesse caso, o meio da fila seriam 2 pessoas. 10. Então, a mediana é 10 e não 30. Isso, a média é 30. Nenhuma das duas está errada. São formas diferentes. Exatamente. Então, se a gente são medidas estatísticas de posicionamento, só que uma... Se a gente olhou aqui para 100 escolas, por exemplo, a gente vai lá no número 50 da fila e vê qual foi o crescimento dessa escola aí. Colocando em ordem, claro. Quem menos cresceu até quem mais cresceu. Diminuiu até cresceu. Exato. Isso, é isso. E, na verdade, assim, ele só tem 90 alunos porque ele fez guerra de preço, jogou desconto para pagar, né? Mas nós vamos se unir e acabar a escola dele. Tem uma equipe de venda. Todo mundo com 10 e ele mete 90 para ele. Né? Tem uma baita equipe de venda lá, eu trabalhei o meu comercial, muito bem feito. Muito bem. Então, você tá tem humilde menino hoje, né? Tá humilde demais hoje. Então, uma média de 5% em quantidade de alunos ou uma mediana de 3%, mas sim, o conjunto de alunos que estão envolvidos nesse levantamento cresceu. Dá tempo para mais um pitaco rapidinho aqui sobre estatística? Aquela barra mais alta de todas ali, ó, é a que é mais frequente, o que aconteceu com o maior número de escolas, né? Aqui está na moda. Então, para quem gosta de estatística, média, mediana e moda, a gente aprende quase sempre no mesmo pacote. A média falamos que a mediana é o meio da fila e a moda é aquilo que é mais frequente. Isso. Né? Então, aí, deixa eu explicar. Então, no eixo horizontal, eixo X, a gente tem os percentuais de crescimento. Então, na nossa amostra, teve um grupo de escolas aqui que encolheu, perdeu alunos. Tá? A maioria está para lá do zero, cresceu. A gente teve crescimento de mais de 20%. E a altura da barra
é a quantidade de escolas que está naquela faixa. Então, por isso que o Maurício falou que aqui entre 0 e 4, de 0 até 3,99, é a maior parte das escolas. Ficou aqui quase numa estabilidade, digamos assim. Isso. Tá? E aí depois a gente teve diferentes patamares de crescimento. Uns 4%, até 8%, até 12%, e aí 16 alguns e 20. outliers bem grandes ali, assim. Tá? E teve redução de um pouquinho mais de 10%. E eu gosto muito de uma frase sua, Baiar, que você fala assim, não crescer é bom ou é ruim? Depende. Olha como está o mercado, olha como foram os seus concorrentes. Às vezes os seus concorrentes diminuíram. Então não ter crescido, ter ficado numa estabilidade é um bom resultado. Ou não, seus concorrentes cresceram 10%, 15%, 20%. Você ficou estável, é um resultado ruim. Exatamente. Aproveitando a sua fala. Às vezes você cresceu... Essa fala é tua, tá? Não é minha, não. Não, mas é a fala de agora. Você cresceu 4%, tá? Só que você está num ambiente onde os seus concorrentes cresceram 12%. Ou seja, você ficou para trás. É uma região que está tendo um bom movimento de alunos. Todo mundo cresce. Você cresce menos, então você está perdendo mercado. Tá? A questão do market share. E aí vou aproveitar também para dizer como é que a gente compara, né? E como é que as escolas se posicionam frente a isso. Tem duas comparações. Uma comparação é com o mercado que a gente está mostrando agora aqui. E quem tiver acesso, quando saiu os dados do INEP, você consegue ver o seu ambiente local, que é sempre importante. Então é uma referência de mercado. E outra é uma comparação com você mesmo. Que é o que eu mais gosto. Que é para a junção dos dois. Sim, é que te dá a análise correta, né? Então, como é que você vem performando? Então, depois você, puxa, você vinha caindo, e agora você cresceu um pouquinho. Poxa, você está conseguindo virar, se isso for uma tendência, né? Então, ou depois você veio num ritmo de crescimento e agora você estabilizou. Pode ser bom também, porque você já atingiu ali um patamar, né? Você tem menos vaga em determinadas turmas. Então, a comparação consigo mesmo também é importante, além da comparação com o mercado. Ok? Ok, perfeito. Muito bem. Então, agora, o que a gente vai ver? A gente já viu que houve esse momento de crescimento ou não. Agora a gente vai ver as duas variáveis que fazem uma escola crescer. Só tem dois jeitos de crescer. Ou ela cresce mantendo os seus atuais alunos, ou ela cresce trazendo alunos novos. Eu usei o, mas na verdade não é o, é E. Tá? Isso. É o circunflexo. E quando o mercado ele é maduro, como é que eu cresço no mercado maduro? Então, é mais difícil, você cresce tirando seu concorrente. É isso aí. Tá? Então, se o mercado ali é estável, ele não cresce, não é uma região que tem migração, né? Você cresce tirando o outro e é muito mais difícil tirar do outro. Então, que a gente pode pensar assim, que ficar analisando aquele mercado constantemente é o mais importante para a gente. Você vê a taxa de natalidade do local, né? E os dados do censo populacional mesmo, e até observar, né? Está construindo condomínio, está crescendo ali a região, está pessoas estão vindo morar ali, é um mercado que cresce. Perfeito. Agora, pelo contrário, né? O pessoal está migrando para outro lugar, saindo, aí pode ser um mercado. Tem um episódio que a gente vai gravar aqui sobre a profissionalização na gestão das escolas, né? E é um ponto que não está lá, mas que você me levantou agora. Há 30 anos atrás, a pirâmide etária no Brasil, aquela que a gente estudou no tempo de colégio, né? Ela tinha uma base larga e enorme, então você tinha muita criança, tinha mais criança do que a faixa etária seguinte. E agora a nossa pirâmide etária já está invertendo, né? Então, muitas vezes a escola cresceu muito num período porque você tinha uma tendência demográfica muito forte, além das situações econômicas e tal. Mas agora você começa a ter um mercado mais restritivo. Então, com outro fator para você agravar isso. Manter o número de alunos já não seria tão quantidade de escolas por bairro aumentou era infinitamente menor do que agora. Né? Eu acho que esse número aí, no mínimo, quadruplicou. No mínimo. Então, esses levantamentos aqui que a gente está falando de mercado, vai para o painel, porque assim, a gente precisa dos dados do censo. E a gente precisa falar, porque esses caras precisam se interessar pelo painel e ter curiosidade. Isso aí. Muito bem. Pode passar a próxima, por favor, que agora a gente vai olhar captação e fidelização. Certo. Fidelização, a mediana, 87%. Então, a escola que está no meio da amostra, ela fidelizou 87%. E é interessante, porque a moda,
A maioria está no No 84, 84. que não é bom, Não é bom. tá? Não é bom. E tem pouca gente para cá, ó, ali nos 80%, ali assim. Que é muito ruim, né? É muito Vamos ruim, combinar que- né? E aí depois vai melhorando e tem uma quantidade de escolas até relativamente, não é uma curva normal isso aqui, né? É. Dá para ver, né? Então, 87 eu posso entender que é bom. Entre isso? 87 e 90. 87 e eu 90. tenho Entre 87 e uma fala, e muito baseado no painel, no que a gente estuda aqui de números, que entre 84 e 86, você vai estar sempre ali na média. Você né? vai estar Você vai- patinando, você andando vai- do lado. É, tá do lado. É. Então, assim, você fez isso, não é para chorar, mas também não é para sorrir. Né? A partir de 87, 88, 89, Começa Dá a mostrar pra- o dentinho. Exatamente. Já pode mostrar o Precisa dente. crescer. 90 é o que você precisa buscar. Passou de 90, aí você comemora. Tá? Por que isso? Porque uma conta muito simples. Você tem 1.000 alunos, 100 formandos. Você tem uma base de fidelização de 90. Se você perder 10%, você perdeu 90 alunos. Significa que você, para crescer qualquer coisa, você precisa fazer 100 matrículas novas. 190. 190. Os 100 Você formantes precisa- Você mais tem que Exatamente. você tem que ter precisa- o terceiro ano que sai, ou escolas Não, têm. isso, Isso aí é perfeito. É. Você precisa fazer 190. O que é uma captação que já é difícil, como a gente vai ver daqui a extremamente pouco. difícil. Exato. Então percebe o seguinte, quanto mais alunos a sua escola tem, mais a sua fidelização tem que ser trabalhada de forma estratégica. Ela não pode acontecer por acontecer. Porque uma diferença de 90 para 81, ela quebrou a tua escola. Ô Danilo, escola é um negócio de fidelização, não é? Muito mais do que de captação É. de novos. Nesse exemplo que o Danilo Sim. falou. Imagina que uma escola e ela não perca o aluno dela, tá? Então, ela tinha 90 rematriculáveis, ela perdeu 10%, ela ficou com 810 rematrículas, Isso aí. certo? E ela fez uma captação de 200 alunos. Cresceu 10 alunos. Cresceu 10 alunos, ficou com 1.010. 1%. Mas quantos eram alunos dela? 1% significa o crescimento Isso. Mas quantos alunos já eram dela? 810. É. Então, dos 1.010, 810 já era dela. Então, a grande maioria são alunos que ficam ali na escola e esse é um trabalho de dia a dia. A rematrícula é uma consequência do trabalho desde o primeiro dia de aula. Isso. Né? Muito Outro bem. ponto que eu queria chamar a Sim. atenção aqui, quando você tem escola que tem de educação infantil até o ensino médio, esses números, 88%, 90% de fidelização, para compor aí com 18% a 20% de captação, a escola vai crescer um pouquinho organicamente e tal, faz mais sentido de infantil a médio. Mas se eu tenho uma escola que só tem infantil primeiro ano, Esse número tem que ser a maior. proporção dos formandos é bem maior. Então, eu preciso trabalhar a fidelização de 90% para cima e captar bem mais. Porque aquela série que está indo embora é uma série que proporcionalmente tem mais gente no Nós contingente temos de um alunos. cliente, esse paciente tem um cliente aqui de São Paulo. São duas escolas, uma escola só educação infantil, depois a outra escola de primeiro a nono ano. A educação infantil tem, acho que 80 alunos, 90 alunos. Só que os 5 anos deles está com exatos 50 alunos. Mais da metade Então, da escola. olha, Então imagina que ela tem assim, os números de cabeça eu É. não me recordo, mas vamos imaginar 80 alunos que eles têm. 50 vai embora como formandos. Sobra uma base de 30 para ela fidelizar. Vamos imaginar que ela faça 90%, ela perdeu 3. Ela precisa ter uma fidelização uma captação lá em Uma cima. 60, captação, 70 captação, alunos. Ela tem que captar quase o mesmo número de alunos Sim. que ela tem hoje. O que acontece com quem só tem o ensino médio, por exemplo, só tem 3 Exatamente. séries. Então, o meu terceiro médio que está indo embora, geralmente leva 30%, 40% dos meus alunos. É isso aí. Vou ter que captar proporcionalmente muito mais. Exato. Esses números que a gente está falando é interessante para a construção da meta. Exato. Porque a meta é algo simples, óbvio, para a gente que faz aqui todo ano, várias vezes, mas tem muito profissional no mercado que não entende como formular uma meta de novos alunos, né? Ou de fidelização por outro seguinte. Isso aí. E aí, eu acho que um pouco disso que vocês falaram está no próximo gráfico, que a gente esmiuçou um pouco mais a fidelização. Aí pode passar a próxima tela, por favor, que essa me diz o seguinte. A gente colocou em ordem desde a menor escola em termos de quantidade de alunos até a maior escola. E a gente colocou aqui a fidelização dessas escolas. Ou seja, desde a escola pequena até a escola grande, influencia a fidelização?
Entendeu? E aí pode passar a próxima, que a gente colocou assim, dá para olhar, parece que não tem muito, né? A gente colocou uma linha de tendência. É quase que uma linha reta, se não for uma linha reta. É horizontal. Ou seja, a fidelização, o percentual de fidelização, a capacidade de manter os alunos, não tem a ver, não tem uma correlação, nem positiva nem negativa, com o tamanho da escola. Você pode ser uma escola pequena e fidelizar bem, você pode ser uma escola grande e fidelizar bem. Você pode ser uma escola pequena e fidelizar mal. Você pode ser uma escola grande e fidelizar mal. Mas eu tenho uma percepção aqui, e você me corrija se ela estiver equivocada. Mas os dois grandes picos de fidelização, que está bem perto do 100%, né, ali, tá numa escola muito pequena, que provavelmente dessa amostra são as escolas só de educação infantil ali. Isso, escola desse lado é mais fácil de ter pico, ainda que aqui porque é só educação infantil, ou educação infantil e anos iniciais, então você tem uma fidelização grande, e que isso é uma realidade. Às vezes você vê nas escolas que a fidelização dos anos iniciais e educação infantil é maior percentualmente do que no médio e nos anos finais. E a questão das grandes escolas, você também tem um pico grande ali. Isso. Que é o que a gente estava falando da questão... Nós estávamos num outro episódio da questão da profissionalização. Que as escolas grandes, elas têm um nível de profissionalização maior e elas estão tendo resultados de fidelização melhores por conta disso. Essa é a minha percepção olhando para esse gráfico, é isso? Pode ser uma explicação. Não consigo afirmar que a gente não correlacionou essa questão da profissionalização, mas é uma boa explicação para isso. Mas a princípio o que está escrito ali nessa imagem é: independente de ser pequena, média ou grande, fideliza mais ou menos do mesmo jeito. Isso, a fidelização não depende do tamanho da quantidade de alunos. Exato. Então, é um desafio e pode ser uma meta muito bem proposta, altos índices de fidelização, tanto para a escola grande quanto a escola pequena. Pode passar o próximo, por favor, porque outro estudo que a gente fez da fidelização é pelo reajuste. Reajuste de preços de mensalidade. Tá? Claro que cada escola tinha o seu preço, mas a família vinha pagando aquele preço ali. E a escola anunciou o reajuste de 24 para 25. Então, desse lado de cá, estão as escolas que deram o menor reajuste. E do lado de lá, as escolas que deram o maior reajuste. Aí pode passar a próxima, que tem também a linha de tendência. É levemente inclinado para baixo, mas dá para dizer que praticamente também não tem Não quer correlação. dizer que se eu dei um reajuste menor que eu vou fidelizar mais. Isso Exato. não é uma verdade quando a gente olha isso. E vou, só para concluir, e no gráfico anterior, que a gente entende que nós estamos falando de preço. No outro, nós estamos falando de sala de aula. De tamanho, exato. Não é? Mas as duas, essa linha de tendência, ela tem um declínio muito suave, e a outra ela está extremamente estável. Isso. Agora, eu tenho uma opinião. Isso é só uma opinião. Fidelização é 100% pedagógico. Fidelização é 100% pedagógico. Exceto mudanças de cidade, fidelização é 100% pedagógico. Um pai, para tirar o filho da escola, porque a outra é mais barata, ele está insatisfeito com a escola. A não ser que seja uma perda de renda muito grande, ele foi demitido, ou um casal ali perdeu a renda, mas eu acho que mesmo assim, se ele está satisfeito com a escola, ele senta para negociar. Vai até a escola para pedir desconto. A escola pode não querer negociar. Perfeito. Entendeu? Mas ele chega até a escola... Aquela saída de que assim, eu estou indo para uma escola mais barata, é financeiro, é porque ele não quer falar com a escola. De novo, para mim, fidelização é pedagógico. Vou falar mais. Então, eu queria voltar um pouquinho nessa ideia. Eu não sei se você em algum momento descreveu esse reajuste. Quer dizer, o menor reajuste ali talvez tenha sido 5%, 6%, né? E o maior talvez um pouco mais de 10%, 12%, 15%. Então, o que eu percebo é o seguinte: a escola que desculpa, mas a grande maioria, se eu pegasse a moda aqui, ia ter grande entre 9 e 10. A maior parte está entre o 9 e 10. Isso. Então, assim, aquele que abriu mão de 4, 5 pontos percentuais no reajuste, é mais fácil considerar que ele perdeu 3, 4% de receita do que realmente fidelizou a mais. O que ele ganhou de aluno a mais ali é praticamente imperceptível. Mas o que ele perdeu de dinheiro na entrada do caixa
é mais do que a gente está falando aqui. Então, Maurício... Não justificou optar, a não ser que você tenha uma clareza de estratégia, de reposicionar para baixo, deixar a concorrente passar, mas como uma estratégia financeira, Fazer uma certamente conta, não deu. Se não uma for conta por rápida, estratégias, tá? é isso Conta mesmo. rápida. Pegar a escola do Danilo, 900 alunos, perdeu 10%, fez 810 rematrículas. Isso aí. Se as escolas têm um ticket médio de R$1.000, 800 E 10 vezes e 810 10 mil. 800 mil por mês. Tá bom. 5 pontos percentuais de diferença no reajuste são 40 mil 40 por mil. mês. Meio No ano milhão dá de meio reais. milhão. Meio milhão de reais. Então, e a fidelização teria sido a mesma. Sim. Então, aquele que segurou com medo de dar um reajuste próximo do mercado, que a gente também fez um levantamento na época, mostrando que a tendência era em torno de 9% ali. Né? Exato. Então, quem segurou muito, ficou perto dos 5%, perdeu esse espaço para reajustar, que o mercado faria, Exato. e está com 40 mil a menos de receita, no caso de uma escola de 1.000 alunos. Aí. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Talvez a escola com 400 mil reais a mais no caixa tenha conseguido fazer investimentos e coisas interessantes a ponto de fidelizar mais gente, né? Exato. Então, aquele um ou outro que ela perdeu por causa do preço, ela recuperou porque o cara ficou muito feliz Vou, com a escola estar movimentada, bonita. vou, bem Um arrumado. brinquedão novo. na vou te educação arriscar uma Não. outra coisa. Ele, com R$500 mil, ele teria aproximadamente 13º e mais meia folha ali já E garantida. Sim, sim. Não, mas eu estou dizendo em relação à fidelização propriamente dita. Ah. Quer dizer, para uma estratégia de eu vou reajustar abaixo do mercado, porque eu vou facilitar a vida dos meus pais de aluno e eles vão ficar na minha escola. Então, eu fidelizei abaixo, só que eu fiquei sem dinheiro, porque eu perdi 400 mil de ano. A outra escola falou, não, vou fidelizar o que der aqui, mas eu vou aumentar o que todo mundo está aumentando. Aumentar os 10%, os 9%, conforme eu estou percebendo Faz que é um todo movimento de sentido. mercado. Com 400 mil a mais, talvez o pai de aluno tenha falado, não, eu acho que eu vou ficar aqui, porque a escola está bonita, porque a escola está com brinquedão, porque a escola faz formação de professores, quer dizer, ela tem dinheiro para mostrar Pra investir. um serviço melhor. Tem um lado também, isso aí não reduz a pressão que a gente tem por desconto. Também, todo jeito Não. vai ter. Né? Muito pelo contrário. Não, a pressão continua. E só para deixar claro, assim, ó, quando que uma estratégia dessa que você falou funcionaria? Se isso aqui ó, fosse uma reta inclinada para Bem baixo. inclinado, tinha que ter uma Porque inclinação. aí, quanto mais você segura o preço, maior é a sua fidelização. Isso. Se você aumenta muito, a fidelização cai. Mas Exato. não é verdade. Não é Não. verdade isso aqui. Tá? A linha ali, se você olhar, que a distância entre os 100 e 80 não é muito grande, mas a gente sai ali de lá 92 e deve cair aqui no 88, quer dizer, poucos pontos percentuais abaixo. Ela tinha que ser mais do que o dobro de inclinação para baixo. E pra vai, justificar. vamos pensar que a cada 1% em cima de cada R$1.000 é R$10. Então, 3, 4% está falando de R$40. Isso, na nossa Na economia mensalidade. hoje, né, numa mensalidade, faz pouca diferença. Isso, uma pro pai. mensalidade de R$1.000, R$10. Agora, quando a gente fala Mas- isso no montante de 1.000 alunos, é essa diferença de 40. Significativo. É muito significativo. Então, é uma conta que o mantenedor, o financeiro, precisa fazer muito e junto com o marketing, porque às vezes eles não fazem esse reajuste, porque eles estão ouvindo uma equipe que fala assim, não, se aumentar eles vão embora, se aumentar não vão fazer. Não, tá todo mundo falando que nossa escola é cara. E aí não é uma realidade. Então, é algo que tem que ir para o planejamento estratégico, tem que ser muito bem analisado isso. Exatamente. Perfeito. Muito bem. Podemos avançar? Não sei como é que está o nosso tempo aí. Não tem vamos tempo, lá. pode Próximo ficar aí. tranquilo. Muito bem. Agora, captação. A captação, a mediana, 19%. Tá? Então, a escola que performou no meio, 19%. A gente teve escolas que ficaram próximas aqui entre 10 e 15, que não é uma boa captação. 15 até pode ser ali, mas aqui próximo do 10 é muito ruim. Até para surpresa, teve muita escola Muito que ficou 20, na casa né? dos 20, que é bem legal. É uma boa, uma captação recomendável. E aí, na sua conta, a escola tinha 1.000 alunos ano passado. 90-20... Né? O 20% seriam 200 novos. Tá? Ô, Baia, então eu posso entender assim. Eu tive uma captação de 20%, eu fidelizei 80%. 90. Era outra conta. Ah, tá bom. Eu fidelizei Desculpa. 90%, então eu entendo que eu cresci 10%, é isso? Não, porque a base é diferente.
O 20% é sobre o total de alunos do ano passado. Perfeito. É sobre o 1.000. Os 90% é só sobre quem poderia É sobre rematricular. 900. Perfeito. Que é o que, exatamente, no exemplo do Danilo, uma escola de 1.000 alunos tem 100 formandos, é sobre 90. Perfeito. E aí cai no 800. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Nessa continha, 810 mais 200, 1.010. 1.010. Ele cresceu 1%. 1%. Isso. O 90-20 para uma escola de 1.000 alunos significa crescer 1%. É essa Se- analogia que eu queria. É que Se você ela usando tiver- Se ela de tiver, 100 se ela formandos. tiver, Sem formandos. Isso, Isso, mas é. uma escola, em média, que tem do infantil ao ensino médio, ela tem 5% de formandos. Isso, não é tudo Ela isso. tem 50 formandos. Perfeito. Tá? E aí o crescimento É um é pouquinho maior. maior. É um Isso, pouquinho maior. é. Tá? No 88 de fidelização, 18 de captação, normalmente já é um crescimento orgânico. Ou é uma Muito estabilidade. bom. Não, pode ser sim. Ou uma estabilidade. É que o exemplo que eu dei, eu coloquei O 10% de 90-20 formandos. é um Exato. crescimento É um número- orgânico é um número bom, distorcido. acelerado. Assim, É, né? 90, a escola que está batendo 90-20, Ela está Tá show. crescendo. Ela tá crescendo Em geral, ela está crescendo. 6, 7% ali, Em geral, ela está tranquilamente. crescendo. Tá? Exato. E também algumas escolas performaram excepcionalmente bem. Aliás, tem uma quantidade grande que ficou acima de 30% de captação. O que também não é comum, tem que se analisar Não muito, é comum, porque isso é exatamente. algo... Às isso vezes é- é uma escola fechou, Eu me surpreendi até. Também Tem bastante isso, é. escolas que performaram bastante ali, né? Eu acho que tem esses eventos, tá? Mas eu tenho também ali, conhecendo algumas escolas, uma profissionalização na captação Tem de alunos. eficiência mesmo do time. Né? Eu volto a Então- falar assim, ó, eu acho que a gente, graças a Deus, eu estou há 29 anos no mercado educacional, graças a Deus, eu estou vendo uma profissionalização na área educacional que eu nunca vivi. E isso eu acho muito positivo, e eu estou vendo grupos, né, que estão montando equipes que são literalmente máquinas De venda. de vendas. São equipes que assim, é uma máquina comercial e está funcionando que assim, é fora de série. Eu posso afirmar assim, ó, todas as escolas que estão naquela faixa ali acima dos 30, não necessariamente têm equipes de venda, algumas têm, mas elas têm uma profissionalização na captação, Sim. Sim. de ter ou IE também, né, consultoria, ou então uma agência especializada ali, né? Então, alguma gestão profissional da estratégia de margem de captação tem para obter esse resultado. Ô, Baiara, aqui a gente está olhando muito as escolas e os seus resultados individuais, vamos dizer assim, né? Um grupo de escolas, mas cada uma olhando individualmente. Talvez lá no painel a gente venha a perceber um pouco isso em função de mercado. Pode ser que aí também tenha alguns casos de uma retomada das famílias que foram para a escola pública no período da pandemia e que estejam começando a voltar. Seja porque as crianças estão ficando um pouquinho maiores e a escola pública deixa de ser interessante para essas famílias, ou por alguma questão de falar, não, vou voltar a Para o investir. home Né? office, né? Que isso O está home office começando também. né? Isso tem que ser reduzido Agora eu preciso cada vez voltar para uma mais. escola É, mais assim, porque eu estou também trabalhando. Sim, sim. Não tem Maurício, como eu ficar com a acredito criança. nisso também, por quê? Porque eu vi levantamentos de outras empresas que também são levantamentos parciais, tem uma parte ali do mercado, né, que apontam números bem parecidos com o nosso, assim, um crescimento em média de 3% das escolas. Aí. Uhum. Então, é possível que isso Seja esteja mais geral, acontecendo, né? sim, né? Exato. Um retorno ainda que lento desse pessoal que foi para a escola pública, melhorou um pouco de vida e está indo para a escola particular agora, né? Fazer. Perfeito. Bom, as mesmas análises que a gente fez lá na fidelização, com tamanho e com preço, a gente vai ver aqui na captação. Pode passar a próxima, por favor? Que é a ideia de a captação por tamanho, e já vamos colocar a próxima, que é com a linha de tendência. Tá? Aqui parece existir uma correlação negativa, e aí eu acho que tem muito a ver com aquilo que vocês falaram lá. Escolas menores, ou da educação infantil, só tem educação infantil, ou só tem ensino médio, Captar muito se eles pra não poder. tiverem um percentual de captação grande, eles não sobrevivem. O ciclo é mais curto, né? Eles não sobrevivem. Então aqui é natural que escolas de tamanho menor tenham que captar mais. Ah, mas tem escola que não capta? Tem, mas aí elas já saíram do mercado e não estão E aqui. tem um outro viés, né? Uma escola de 60 alunos,
por exemplo, de educação infantil. Qualquer um aluno a mais, o percentual é maior. Exatamente. Também. Então, ela captou 30%, ela captou 18 alunos. Exato. Uma escola de 1.000 alunos que captou 10%, teve uma captação ruim, ela captou 100 alunos. Isso, sim. Né? Então, Exato. tem essa questão também Da quantidade. da quantidade. Isso, o da quanto grande- que incrementa o percentual. Então, isso. para você falar assim, uma escola de 1.000 alunos, ela teve 30% de captação, ela teria que ter captado 300 Exato. alunos. Eu vou falar que eu acho que eu conheço, dentro das que a Espaço In atende, acho que tem 2 ou 3 que chegam a esses números, de 300 alunos de captação. Uhum. O restante não chega. Exato. Perfeito. Então é isso, mas aqui tem essa lógica, mas é uma correlação negativa para isso, tá? Vamos ver a próxima, que aí é por reajuste. Captação por reajuste. Aí, Ó, não tem linha de tendência ainda, mas é olha horizontal. que, né? E a gente tem um caso excepcional aqui, depois vocês vão ver. Pode passar a próxima. Então a linha é quase horizontal. porque aquele ponto A gente inicial tem ali esse caso chuta aqui muito. que é Eu quero falar. e aí Coisa pontual. isso aqui a gente chama de outlier. Eu tirei que é a próxima. A próxima, por favor. Que é essa aqui. Tirando aquela lá, ó, Aí ela por sobe. incrível que pareça, não é para subir também. Porque o que diz isso aqui, ó? Mas aí talvez Maior o preço. que quanto maior o reajuste, Maior a captação. maior a captação. É. Tá? Aqui também não dá para afirmar isso aqui. Mas se tiver uma justificativa, é o que o Maurício falou. Escola que reajusta Mas tem mais mais ao dinheiro. longo do tempo, tem mais investe dinheiro. mais. Se ela for bem gerida, ela investe mais no seu quadro de professores, E o pai não remunerando tá os lá. profissionais na infraestrutura, e aí ela atrai mais atenção. E o pai não está lá por desconto. O pai está lá por qualidade. Exato. Então, Na verdade, a leitura que eu faço não aqui pode ser, tá? A leitura que eu faço aqui é a qualidade é mais importante do que o preço. Mas nós já vimos situações que ele tem uma captação muito boa, mas a fidelização muito Péssimo. baixa. Ele está lá nos 30% É de isso aí. captação, mas não está fidelizando os Isso. 90% que a gente espera. Está 75%, 80%, né? Mas o que a gente pode afirmar não é segurando o reajuste de mensalidade que você vai atrair novos alunos. Não é mesmo. E aí, de novo, vai naquela mesma lógica que a gente escuta, às vezes, do mantenedor, que quer justificar um aumento menor na mensalidade, de que, não, mas eu vou diminuir aqui o aumento porque eu vou captar mais aluno. Não compensa, né? A verdade é essa, assim. O que você abre mão em termos de receita é pior, é insuficiente para você realmente ser atrativo por preço a ponto de compensar essa conta. Não compensa. Né? Acho que a gente tem dados, não é só desse ano, né, de anos anteriores, e isso Esses acaba dias, sendo uma... Eu vou fazer um comentário. Eu estava coisa ruim. assistindo um vídeo sobre uma marca de relógio. Não sei se chegaram a ver algo parecido com isso. Foi Não. essa semana. Ô, Dalberto, como você está falando, eu vou pedir para ele assim, pode tirar a apresentação e colocar o rosto da Goberto bem grande na tela, assim, voltar para a gente, né? Voltar para nós. É, aqui. o que eu queria comentar é que eu vi um vídeo para falar sobre percepção de valor. Uma marca de relógio de luxo, de alto custo, ela pegou um relógio original e colocou esse relógio numa banca, Pode na citar rua. o nome, foi muito legal isso. É a Na Rolex. banca. Foi a Rolex. E aí colocou na banca o relógio original, as pessoas passavam, não compravam Não aquele compravam. relógio. E era original. Não era só um, eram Porém, todos. Porém, próximo àquele local tinha. Então a pessoa compra lá, mas Não dá valor. não pro dá lugar onde valor. tá. E foi muito legal, porque eles colocaram num saco, como se fosse um saco de papel pardo ali. O saco estava meio que amassado, a marca estava escrita no saco, Rolex, e era um relógio. E eles eram um experimento social da marca. Eles estavam vendendo Rolex mesmo a $50, por exemplo. E você, imagina, você comprar um Rolex por $50, né? E as pessoas paravam e não compravam, porque entendia que nem por ser pirateado era de boa qualidade, porque era muito barato. E eu quis comentar isso por conta desse comentário do Maurício, que acho que tem tudo a ver, porque às vezes a percepção do cliente você começa o ano reduzir, né, de uma forma menor do que o mercado. Outro ano também, a percepção de valor poxa, o que está acontecendo nessa escola, né? Isso. E eu tenho uma percepção que é muito clara, assim, ó, você começa a ver no mercado que o A está melhorando o prédio, o B está melhorando o prédio, o C está melhorando o prédio, e a tua escola, Não. não.
No ano seguinte, o A, o B e o C melhorando o prédio, a infraestrutura, e você não. Daqui a pouco vai ser uma mensagem para o mercado que é assim, opa, Aquela ali está indo mal. E você não está porque você está reduzindo o preço, segurando as que. Mas E aí vai. cada vez você tem menos recursos, mas menos alunos. se você pegar, a gente faz muita formação de equipe de vendas, até logo a gente vai divulgar as datas das formações, a gente vai fazer o matriculadores, o Maurício a gente faz em conjunto. É muito comum equipe de venda querer vender só preço. E aí qual que é a tendência se eu quero vender só preço? Você não vai equipe de vendas nenhuma oferecer para você falar assim, aumenta o preço. A fala é sempre o seguinte, abaixa o preço. Não, o que a gente fala muito é venda valor, não preço. Né? Valor. Por isso que tem que qualificar o time de vendas para eles saberem vender. E é importante assim, ó, a gente não está falando aqui que você não tem que usar o desconto ou dar desconto. Mas tem que ter uma política de desconto. Você tem que usar o desconto a seu favor, né? Oferecer o desconto onde você tem turma mais ociosa, onde é a sua chance de conseguir captar mais alunos. E se você não dá o reajuste correto e ainda tem que dar desconto, aí piorou mais ainda. Eu quero contar uma história de algo que aconteceu. Hora do recreio. Hora do recreio. Eu trabalhei uma vez numa escola de educação infantil. Só tinha educação infantil, era num bairro bom aqui em São Paulo, um bairro nobre, de dinheiro. E essa escola vinha perdendo aluno sistematicamente há alguns anos. E a dona, quando me chamou, falou, eu já não estou aguentando mais, estou vendendo o carro para poder rodar mais um ano com a minha escola, porque não está dando certo e tal. E aí, na época, a gente tinha facilidade de fazer pesquisa com os alunos transferidos, né? Antes da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pegava uma lista de telefones e nomes de todo mundo que tinha mudado de escola e começamos a investigar para onde tinham ido, como é que era e tal. E ficou evidente que boa parte das transferências dos últimos anos era para escolas mais caras do que a escola dela, né? Então, a mantenedora vinha reduzindo preço, dando mais desconto. E para onde que os alunos estavam indo? Para escolas de ticket médio mais elevado. E aí, entramos com essas ideias de, cara, um pouquinho, você está indo na contramão. Eles estão percebendo muito mais como uma queda na qualidade do que como uma vantagem financeira, né? Então, já que você está vendendo carro, né, nós tínhamos uma última bala na agulha para fazer um investimento, fizemos um investimento legal na escola, e era só educação infantil, num bairro bom, mas não era um bairro tão residencial, era um bairro muito comercial, de muitos prédios de trabalho e tal. E ela tinha uma coisa interessantíssima, ela tinha um quintal bonito, com uma árvore grande no meio, e tinha berçário também. Então, o que nós fizemos? Equipamos em torno dessa árvore umas cadeiras bem legais para amamentação. E aí as mães que deixavam as crianças, os bebês ali no berçário e trabalhavam nos prédios próximos, elas podiam descer rapidamente no intervalinho e amamentar o filho debaixo de uma árvore, no meio de um bairro cheio de prédios. Era um negócio super legal. Essa diferença que a gente criou entre os concorrentes gerou uma notícia. Na época, acho que era na Folha de São Paulo. Na época, o jornal impresso ainda era também tinha mais visibilidade. E essa foto foi capa de caderno, né, da Folha. Bombou. A captação foi lá para cima, o preço foi melhorado, a escola se recuperou. Você vê como que uma estratégia de preço errada ia fazendo a escola definhar. Um ajuste nisso e a criação de um diferencial de marketing, né, gerou uma exposição que a gente nem precisou pagar, e tem publicidade, tem uma coisa muito legal, tem credibilidade, né? Uma coisa é você pagar por uma página de jornal, outra coisa é você aparecer como uma notícia numa página de jornal, né? Notícia positiva. Então, bombou e a escola virou o jogo na época. Foi uma coisa muito legal. Tá? Terminei minha hora do recreio aqui, meu bate-papo. Eu não sou mediador. Mediador é ele, é verdade. Muito bom. Vamos lá, vai. Próximo. Não, aí encerrou. Encerrou? Isso. A gente olhou para estudos aqui. Então, perfeito. Então, são os comentários nossos. Vou colocar agora aqui para vocês o seguinte. Baseado nesses números, qual é a percepção de vocês para o mercado e o que vocês têm para falar para quem está nos ouvindo como dica, estratégia? Então, vamos lá. Uma métrica que não está aqui, mas que ela é fundamental, é a média de alunos por turma. Então, além de você observar o quanto você fidelizou e o quanto você captou, observe se você manteve uma boa média de alunos por turma. Às vezes cresci 2%, 3%, mas eu tinha 12 turmas, agora eu tenho 15 turmas. Opa, um alerta para o seu financeiro, que a sua folha de pagamento está subindo numa proporção mais alta do que o seu faturamento.
Então, A ideia de eficiência. está apertando o seu custo. Essa é Tem uma coisa. Eu posso fazer uma... Vou voltar lá para a hora do recreio, quero fazer um comentário. Teve um momento discutindo, conversando. Também não manda nada. Coitado, ele está desautorizado. Isso é a coisa do Baiar. Daqui a pouco não vai mais querer mediar nenhum podcast. Esse é o momento que a gente tem que ter muito cuidado. Teve em uma reunião, nós estávamos definindo, né, o tamanho de cada turma, a média de aluno por sala, e chegou um momento e definimos. Tantas serão as turmas daquele ano. Passado alguns meses, falou, olha, nós não vamos seguir aquilo. Vou abrir mais uma, porque eu acho que isso vai acontecer. E a escola estava numa situação difícil, e até bens do mantenedor estava financiado, né? Eu falei, olha, teu carro está refinanciado, o meu não. Então, olha com carinho isso, porque isso vai fazer você perder o seu patrimônio. Dago, né? a gente tem uma história junto. Que eu lembro de você virar para mim e falar exatamente esta frase. E aí você confirma para a câmera, na verdade. Você é maluco. Se der certo, você é o cara mais... Deus, se né? der errado... Aí, o que a gente fez? Eu cortei numa escola todos os descontos acima de 30%. A escola tinha gente com 70% de desconto. Cortei tudo. Tudo. Então, e 30% já é um desconto. Mas eu concordei, tá? Porque um trabalho que... E aí a escola diminuiu 60 alunos. A gente teve uma captação excelente, tá? Mas a fidelização foi abaixo de 70%. A gente teve uma captação excelente, mas a fidelização foi péssima. A escola diminuiu o tamanho total de alunos. Os números eu vou chutar aqui, não lembro de cabeça, mas assim, de 420 baixou para 360. A rentabilidade da escola, que era uma escola que não dava lucro, passou a dar 23% de lucro, perdendo 60 alunos. Mas o que fica aqui? Desconto quebra a escola. Quando não é feito com critério, né, tem uma política determinada e que você tem que seguir ela para não abrir isso. O que é legal é assim, ó, dentro da nossa estratégia, porque assim, o que a escola pensava? Vender só preço. Dentro da nossa estratégia não existe a menor possibilidade de ter mais do que 30% de desconto. Tinha gente lá que tinha 76%. Que 30 já é uma coisa... Não, 30 já é... 30 mas já para aquela fora realidade... da realidade. E o resultado final perdemos 60 alunos entre novos e fidelização, mas era uma escola que dava prejuízo, passou a ter 23% de lucro. Né? Então isso é incrível. Muito bom. Mas vamos lá, Dago, sua percepção dos números. Não era um Foi comentário essa. Então, vai sua... Eu vejo o seguinte, e de novo, cada um tem que se comparar com o seu próprio mercado, mas o mercado de educação privada, ele parece que está tendo uma retomada, um leve crescimento. Então, e um planejamento de médio prazo, você tem que ver como está a situação da sua escola hoje e ver se esse crescimento orgânico ao longo do tempo, se isso é suficiente para você. Né? Não adianta também estimar a meta de crescimento muito alta se o seu mercado não responde. Para crescer mais fortemente, mais agressivamente, você tem que ser mais agressivo. Às vezes comprar uma escola menor ou fazer alguma mudança radical para você balançar o mercado ali, um mercado como o Dagobert deu exemplo, estabilizado, ou você mexe nele, ou você não vai crescer, não adianta. E tudo bem, aquela escola pode virar uma vaca leiteira, por exemplo, né, na matriz BCG lá, né? Mas isso serve para você repensar suas estratégias de investimento. Porque isso é uma coisa assim, se o mercado não cresce, não responde, você, vou construir uma quadra nova. Mas não tem aluno, você vai gestar 2 milhões ali para não ter o retorno. É mais fácil construir uma filial no outro lado. Isso, vai para outro local, né? Ou até para um outro ramo de negócio, né? Porque às vezes a família é dona da escola, ela pode diversificar um pouquinho. Isso, abre um pet shop. Eu tenho uma outra fala aqui, na verdade, olhando esses números todos, eu vou falar o que eu tenho falado para todos os clientes da SpySwing. Vamos investir numa boa estratégia de fidelização. A primeira etapa vamos fazer uma boa estratégia de fidelização. E boa estratégia de fidelização não é comprar ursinho de pelúcia, mochila ou qualquer brinde para você dar na rematrícula. É você fazer um trabalho junto ao seu time pedagógico de atendimento,
de relatório, de acompanhamento das famílias, de estar braço a braço, lado a lado com as famílias e com as crianças. E isso é um plano que precisa ser feito. A Espaço vem fazendo isso nos últimos 3 anos e o resultado vem sendo excepcional. Por quê? Como o Bayar colocou, 90% do que precisa ser feito está dentro da escola. Se você faz 92, ao invés de precisar de 29, você precisa de 18. Você faz 94, ao invés de você precisar de 20, você precisa de 16. Manter um aluno é muito mais fácil e barato do que trazer um novo do mercado. Só um comentário que você falou de brinde de matrícula, né? Eu adoro ganhar brinde de matrícula, tá? Pai de aluno gosta de ganhar, acho legal. Mas tem que pensar muito bem se você vai implantar ou não, porque é uma ferramenta de captura, é uma armadilha que você cria para você mesmo. Você deu no ano, você tem que dar todo ano. Deixa eu te Aí fazer uma brinde de matrícula, pergunta. assim, R$50, vezes 1.000 alunos, 50 mil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver que ir embora, você deixa de ir embora por conta do brinde? Não. É o brinde que faz você ficar? Não, Não acho é. que não. Que você vai ficar feliz, vai. Claro, vou. Mas este é o fator determinante? Não. Não é, com certeza não é. Não é. Então, legal. Alguém tem mais alguma história, algum caos? Não, eu Não? tô bem, obrigado. Quer um café? Não, café não. Um x-salada? Não, eu quero dar uma lição de casa. Ah, então bora, lição de casa. Lição de casa para quem está nos assistindo é aguarde também o episódio sobre o painel de matrículas no meio do ano. Porque aí você começa a contextualizar a sua escola com você mesmo, calcule primeiro as suas métricas aqui, mas também contextualizar com o mercado em que você está inserido. Esse dado sempre tem que ser relativizado. Um ponto é você, a cada ano, fidelizando mais, captando mais, perfeito. O outro ponto fundamental também é você dentro do seu contexto. Como o Bar colocou no começo, eu reforço. Se você está crescendo, mas seus concorrentes crescem mais depressa, você está perdendo o mercado, está ficando fragilizado. Se você está encolhendo, mas os seus concorrentes estão encolhendo mais depressa, você está se fortalecendo. Logo, logo, algum deles vai ficar inviável, você vai ter uma recuperação mais rápida do seu total de alunos. E não é só aguarde o episódio do painel de marketing. Aguarde o painel de marketing mesmo, inscreva-se lá no painel de marketing, você participar e ver em loco. Inclusive, ali, participar dando os dados da sua escola para que a gente possa... Para quem não assistiu, os últimos 2 anos, nós fizemos, Espaço em Alabama e Acton, um painel de marketing. É um dia inteiro onde a gente fala de dados de mercado, de estratégia de captação, e a gente discute cases entre os 6 consultores aqui do Conselho de Classe. A gente discute cases do mercado e estratégias, e passamos literalmente um dia falando sobre isso, sobre o marketing. É muito interessante, tanto para quem vai presencialmente ou para quem assiste de maneira remota. Dago, quer deixar uma lição de casa? Eu quero, com base do que foi mostrado aqui, eu acho que chegou o momento já das escolas analisarem os seus números e já pensar no próximo ano. Já é o momento de você criar sua meta de fidelização e captação. Dago, esse é o momento. Se você não fez o seu planejamento estratégico de marketing, você já está pelo menos há um mês atrasado. E eu vou na lição de casa na sequência do Dagoberto, que é assim, parta do planejamento fazendo uma reunião com a sua equipe de vendas, sua equipe de atendimento. Exato. Eles estão com a memória fresquinha do que funcionou, o que não funcionou, e agora é o momento de perguntar e de registrar isso. Não adianta você chegar lá em agosto e perguntar para eles lá em agosto, já passou o tempo, já passou muita coisa, não vão lembrar. Perfeito. É agora que você tem que fazer esse levantamento. No site da Espaço tem todas as formações que nós temos pelo painel de marketing. Então nós temos curso de matriculadores, que é para aquela pessoa que está na linha de frente, como gerir time de matrículas, CRM, gestão de CRM vendas. Então tem ali umas 3, 4 formações focadas só em equipe comercial. Só em equipe comercial. Então, assim, quem dá essas formações? Todos nós aqui do painel fazemos essas formações, elas acontecem no nosso centro de formações, aqui em São Paulo, na Rua Bela Sintra, mas você também pode acompanhar de maneira remota, são transmitidas ao vivo essas formações. Então, entra no site da Espaço I, em breve está todas essas datas disponíveis lá, a gente fechou recentemente a agenda, e vale muito a pena fazer essas formações. É um dinheiro que é o retorno garantido, você vai perceber como o seu time vai performar muito melhor. Isso aí. Gente, foi um prazer. Terminou o podcast. Conselhos de Classe é um podcast para você. Aguarde o próximo. Um abraço, gente. O painel de marketing é legal porque pode conhecer a Ana Paula, a Carla, o Maurício, eu
E ainda abraçar o Dagoberto. Não, Quer- o Dagoberto é o que gosta de dar uns abraços quentinhos, né? Quer coisa Você que melhor? gosta de Frozen, né? Quer coisa melhor do que... O cara parece a Xuxa. Onde você anda, param ele, Agora abraçam não, ele. mas na feira antes era assim. Você É. foi comigo uma vez. Mas a Era Xuxa- chato. Mas a Xuxa quando ela subia na nave, não É, agora. não agora. Agora não. Muito bom. Valeu. Valeu.